Decorar gastando pouco, a gente adora, né? Principalmente com criatividade. Mas foi exatamente isso que aconteceu nesse apartamento que eu vou te mostrar agora. Várias ideias para você decorar praticamente usando tintas. É exatamente isso. Eu vou revisitar com você um apartamento que a Vanessa, que eu publiquei recentemente agora no canal também, para a gente relembrar esse vídeo de quando ela mostrou um apartamento que ela só usou basicamente tintas, porque aquela moradora com a filha tinha acabado de se mudar. E aí você sabe que a gente precisa economizar quando acaba de mudar para um apartamento novo, né? Pois ela foi lá e arrasou usando tintas em todos os lugares e ficou a coisa mais linda. Presta atenção numa coisa. Olha para o quarto da criança, onde tem as listras, que eu amei. As cores escolhidas nas portas, que eu achei incrível, e principalmente a combinação de azul e amarelo. Eu achei assim incrível realmente pra gente tirar de ideias e deixar sua casa linda. Aproveita para aplicar aí, tá bom? Outra coisa, se inscreve no canal. Sim, inscreva-se no canal, aí você ativa o sininho e você pode se tornar membro do canal. Assim você compartilha com todo mundo aqui dessa família Life by Luffy esses outros ensinamentos que eu trago em vídeos exclusivos para você, e também você apoia o canal, tá bom? Então vamos lá reassistir para quem já viu, e para quem está assistindo pela primeira vez, apaixone-se. Pega um caderninho, tá? Para você anotar tudo, que a simpatia da Vanessa é impagável e ela conta tudo. Vamos lá. Olha que apartamentinho mais lindo, que a gente vai descobrir tudo, e foi feito pela Vanessa. Vanessa, parabéns! Obrigada! Que coisa linda, gente. A Vanessa é da Quatrino Arquitetura, e quando eu vi esse apartamento eu falei, pelo amor de Deus, eu quero saber tudo. Eu quero saber, vai contar pra gente isso aqui? Vou contar tudo pra vocês. E eu quero saber mesmo desde o começo, você sabe que a gente é assim, né? Olha aqui, olha, tem uma sala aqui, ó, a gente entrou por essa porta azul, que aliás, gente, uma porta azul, eu tô achando que tá virando o meu novo desejo, viu, Vanessa? Ter uma porta azul. Ah, pode contar com a gente, porque cores conosco. E como é que foi a criação desse apartamento? Teve que destruir muito? Como é que foi chegar a esse conceito? Nós abrimos, como a cliente mora sozinha com a filha e ela queria um espaço aberto, elas queriam estar juntas na maior parte dos momentos, a gente pensou num lugar aberto e colorido. Então, essa cozinha aqui, por exemplo, ela tinha uma ilha nessa área. Então, essa ilha a gente desmontou e os armários, eles eram um L nessa região. Aquela janela que tá ali era fechada. Ah, ali era o que? A área de serviço? A área de serviço acessava pelo lado esquerdo. Então, a gente inverteu totalmente a circulação da cozinha. E aí, deixamos essa abertura. E aquele armário amarelo lá no fundo já é o armário da área de serviço. Então a gente compôs com a mesma cor para que fosse uma continuidade da cozinha, não ficasse com essa cara de área de serviço. Ficou perfeito, parece que realmente faz parte da cozinha. Ficou lindo, mas como é que você pensou assim, tipo, elas têm a cara disso que eu vou fazer? De onde saiu isso? Bom, quando chegam no escritório, eu sou muito intuitiva. Muito. Eu olho para a pessoa e tento absorver a personalidade, como ela se comporta, como ela se veste. E ela chegou lá toda linda, loira, solar, bronzeada. Eu falei, gente, solar, né? Vamos buscar cores, vamos buscar coisas que tragam essa coisa, né? Do sol. Olha essa cozinha amarela. É verdade, gente. Imagina que legal a sua arquiteta olhar pra você e falar, ai, você é solar, você é feliz, você é cheio de cores. Já gostei de você, gente, eu quero. Muito legal. Agora sim, eu tô vendo que você usou, na verdade, diversos recursos aqui. Por exemplo, aqui tá pintado de duas cores. Você, aqui, deixa eu ver uma coisa. Aqui o corredor e as portas é a mesma cor, não é? Isso, exatamente. Que cor que é essa? Essa cor é a Rio Danúbio, da Souvenir. Ai, gente, olha o nome, Rio Danúbio. Rio Danúbio, exatamente. Foi uma cor super comentada. As pessoas adoraram. Todo mundo perguntou, eu respondi 415 mil vezes. Rio Danúbio da Souvenir. Exato. Muito lindo mesmo. Aqui é a porta de entrada, né? A gente Essa entrou é a porta aqui. de entrada, nós entramos aqui. Vou mostrar o hall pra todo mundo, porque quando eu passei... Aqui no hall tem uma mocinha também, aqui, então. ó. A gente... Na hora que eu passei, eu reparei, gente, olha esse banquinho. E você fez uma pintura... Uma pintura geométrica, geométrico. um desenho.
Você vê, é uma solução que é simples e bem efetiva, né? Exato. E tem uma questão aqui também de verba e as cores nos ajudaram a decorar o apartamento. Me explique melhor isso. Então... nesse primeiro dia da conversa, a nossa cliente elas falou, eram solares, mas falaram... Solares, mas ó, calma, com parcimônia. E aí a gente fugiu da marcenaria para reduzir os custos e apostamos nas cores e nas texturas e nas geometrias. Então a gente foi trazendo a decoração através de cores, pintura, que acho que é uma das coisas mais econômicas no final. E que dão um efeito super lindo. Eu quero saber se você anotou isso aí, porque se você não quer gastar, usa tinta para decorar, não é isso? É isso que você tá falando? Isso, dá super certo. Vocês vão continuar vendo e vocês vão ver quais são os efeitos que a gente pode dar. Eu tô muito curioso. E o que tem atrás aqui é um lavabo que também não existia, a gente criou. Como assim? Mas tinha tubulação, área molhada? Quando essa área não existia, olha só o piso. Que lindo! Olha, são as cores. Esse aqui é a cor parecida ou por coincidência? Você não, a gente trouxe uma paleta no piso que buscava as cores que a gente estava utilizando no projeto, sim. Que legal. Gente, olha que graça! Que delicado! E olha esse espelho, que lindo! Adorei esse espelho. Ai, gente, olha como ela é fofa. Não, eu tenho certeza que a mãe e a filha, elas não querem nem sair de casa direito, gente. De tão bonitinho que ficou. Me conta aqui como é que você trouxe esse lavabo. Era um desejo dela. Essa área aqui era toda aberta para sala. Nós tínhamos já uma previsão da construtora de um ponto de esgoto e água do lado oposto, que era o WC de serviço. Entendi. E aí a gente inverteu esses pontos e viabilizou o lavabo que ela queria. E lá virou a despensa. Que perfeito. Aí ficou uma área para guardar os brinquedos. Perfeito. Agora. Nossa, tá lindo. Bom, agora eu tô curioso nessa paleta de cores aqui, já que ela falou que a gente vai ver isso aqui durante o apartamento, né? Eu quero ver tudo. O rosa eu já tô vendo aqui, ó. Rosa. A gente trouxe o rosa por essa questão, né? Um apartamento com duas mulheres, né? E aí o rosa traz uma feminilidade, né? Traz uma coisa. E aí nós usamos o rosa com azul, que achei que ficou muito legal. Sempre combina, né? O rosa com azul. Tá lindo mesmo. E por que você pintou pela metade? Para trazer uma diferenciação, realmente. Porque se a gente fizesse só um paredão pintado de azul, não teria a bossa da decoração. Você acha que ia fechar muito? Tipo, tem alguma técnica? Você vai, você pinta assim, ele fica maior. Eu acho que essa coisa de fechar muito é lenda. Pra mim, tudo bem. Olha o janelão que a gente tem ali, tem luz, eu acho que não. Eu só optei realmente por fazer essa meia parede, porque a gente pode brincar com outras coisas. Se eu vier aqui com um quadro, colocar no quadro metade da parede, já também cria uma decoração diferente. Então, foi uma escolha mesmo. A gente quis fazer metade. Adorei. Olha que linda a luminária que ela colocou pendurada aqui, ó. Essa sala era aberta. Tá. O que a gente fez aqui foi inverter essa circulação também. Como assim? Não era aí o corredor? Não. Onde era? Esse nicho aqui, ó, o corredor era lá no fundo, era um corredor maior que pegava parte do quarto, esse quarto da Lara, que é o quarto da filha. Você sabe o que eu acho mais legal desses arquitetos, gente? É que eles deixam a gente doidinho, minha cabeça fica assim, como assim? Mas é isso mesmo que aconteceu. Depois a gente vê na planta, se precisar, mas a gente eu queria aqui ter essa caixa azul. Nossa, e essa caixa azul você ainda pegou e fez o azul já aqui na própria porta, né? Nessa própria porta. Então aqui as portas, as paredes e o teto são azuis. E por isso a gente inverteu o posicionamento das portas e a entrada do banheiro dela era aqui. De frente pra sala? De frente pra sala. Não era corredor. Exato. Então era horrível, né? Imagina, você entrava na casa, se tivesse com essa porta aberta, você dava de cara com o vaso. Não dá. Então a gente mudou tudo. Foi uma mudança radical. Nossa, adorei. Olha aqui que graça aqui, gente, o corredor que ela colocou uma cristaleira, você mandou fazer, né? Porque pra caber certinho. Não mandamos fazer. Mentira que coube certinho. Construímos o vão para caber essa cristaleira. Fizemos o espaço certinho para conseguir viabilizar, porque a gente amou, tinha um custo ótimo. Você amou a cristaleira e por causa disso você fez esse nicho. Muito legal. Eu sei que tá todo mundo curioso para poder ir lá dentro, mas a gente vai vir aqui fora antes, gente, pra gente ver exatamente essa sala aqui, ó. O que você fez aqui na sala de diferente? Tá, tem uma história curiosa aqui. Essa sala nasceu
para ser 100% aberta. Ah, e ela não era aberta, era porta, né? Aqui tinha uma porta, tinha um caixilho aqui. Aquelas de varanda, normal, Isso. né? Mas era uma varandinha dessa, de 1 metro de largura. E você queria trazer pra cá e podia fechar de vidro aqui. Sim. O que nós tínhamos feito era demolido essa parede, demolido aquela parede, preservado, descascada essa viga e o pilar, porque eu queria trazer esse concreto pra dentro. Tivemos um probleminha com o síndico. Fachada. Fachada, nós tínhamos laudo de calculista, tínhamos toda a documentação, mas a cliente resolveu dar um passinho para trás, porque ela não quis se indispor. Sim. E aí nós voltamos as paredes laterais. E esse escritório, que inicialmente seria integrado ao home, acabou ficando... criou um cantinho para ele. Criou um cantinho aqui, né? Às vezes você tá ali assistindo televisão, mas também tá a fim de trabalhar, acaba que ganhou uma privacidadezinha. Nossa, mas tá uma graça. Eu fiquei bastante chateada quando isso aconteceu, mas no final achei que ficou bacana. Hoje eu tô aqui e convivo bem com essa solução. Bem com essa solução. Não, sim. Tá lindo. E essa quantidade de plantas, que coisa mais linda. Né? Olha aqui. Elas gostam, a gente gosta muito. Essa é uma mesinha de tora. Muito bonita. Tem os pezinhos de ferro. Olha esse sofá, gente, que lindo também, ó. Não, eu tô apaixonado por esse lugar, gente. Olha aqui. E olha aqui as prateleiras, que lindas. Que então, ó, a viga descascada. Essa viga era pra ser a gêmea assim, né? dela. Tudo bem, você tá mais calma já? Agora já passou? Passou. Aqui tanto passa muito por isso, às vezes quer fazer uma coisa, queria, mas não dá. Passa, né? Mas tudo bem. O importante é a gente, na verdade, criar uma solução que fique também bacana e conviva, né? Tem que ser feliz com o que pode fazer, com né? certeza. Gente, olha aqui dando uma panorâmica. A gente tem o azul, tem o amarelo, tem o rosa, o corredor azul ali. Agora eu já tô curioso. Vamos invadir essa cozinha aqui. Você fez a cozinha de amarelo, azul e verde, igual o piso ali que também tem o verde, que tem a cadeirinha verde, ou é um tom de azul? Não é verde mesmo? Não, é verdinho. Conta aí pra gente. Então, aqui nós optamos, é o único cômodo que a gente optou por fazer laca também, em função de custo. Mas como era uma cozinha virada pra sala, foi fundamental investir nessa cozinha. Tinha que ser bonita, porque ela tinha que ser linda, exato. E aí escolhemos esse amarelinho, que enfim, é intuição, um pouco intuição, tá? Eu olho aquilo e falo, é isso, amarelinho, azul e rosa, nasce. E aí optamos por usar o amarelo e aí coloquei um cinza aqui pra também dar uma segurada, né? Porque senão era muita coisa. Você vai virar um doce, né? Uma balinha, né? Ai, gente. Exato. E o amarelo com cinza funciona super bem. Ficou lindo. Gente, olha que bacana esse armário cinza no meio. Ele dá todo o serviço aqui de equipamentos, né? A torre. E aqui, ó, você acha que ela é boba? Ela pode até ter dado um cinza, mas que ela deu destaque na paleta, ela deu. Porque tem rosa aqui, tem amarelo aqui e tem azul aqui. Se a cozinha vai ser aberta para sala, por favor, né? Tem que ser bonita, né? Tem que ser linda, maravilhosa. Tem que ser linda, maravilhosa. Agora eu tô doido pra entrar naquele corredor. Vamos? Entrar nesse corredor é quase como entrar no Rio Danúbio de verdade. Praticamente. Ainda tem umas plantinhas aqui no final do corredor com um cachepozinho rosa. Fica lindo mesmo. Aqui do lado direito, o que é? O quarto lado direito é o quarto da proprietária. Da proprietária. Isso. Olha aqui, gente, que legal. Elas pintaram toda a parte pra cá. Externa. Aí aqui você pintou de branco. Não tão branco, né? Não. Deixa eu ver a porta. Entendi. Azul de um lado, branco do outro. Fica ótimo. É importante você também ter o branco, né, no quarto. O quarto, uma tranquilidadezinha, né? Já tinha muita cor lá fora e eu achei que aqui a gente podia dar uma reduzida. E apostar na roupa de cama, deixar um pouco mais livre pra... Reduzida, tá, gente? Mas não é totalidade, não. Não. Aqui, ó. Aqui reduzida, né? Aqui ela pegou verde com laranja, tons terrosos. Olha que lindo que ficou isso. Essa mesa ela já tinha. Ela já tinha, você que reformou? Era só uma pra combinar mesa... com o quê? Com o seu colar. Olha só, vim no mood. Ela tinha uma mesa com uma madeira de demolição e aí laqueamos. Ficou linda mesmo, linda a cor. Bom, virando pra cá, olha essa coberta que linda que ela é. Com essa cadeira, olha que interessante, você fez de pinos. Exato. Essa cabeceira também é mais um truque que a gente fez aqui para conseguir uma solução bacana e econômica. Que Compramos essas ripas na Leroy Merlin,
e montamos a cabeceira aqui no local com o nosso marceneiro. Gente, mas aqui é só isso, é só pra Só. enfeite mesmo, não tem nada. Não. São as lindo. ripas e aí a base da cabeceira dela. Ficou maravilhosa. E que cor que E é aí essa aqui? acima dela a gente usou o crômio. Crômio? Souvenir, é. Que é também da Souvenir, que lindo. E aqui aí, você olha tem- o closet. Gigante. Agora tem um detalhe muito legal desse closet, tá, gente? Ele é todo aberto, ele não tem uma porta aqui que fecha, não separa o quarto do closet, não é isso? É, exato. Ela queria aberto, sabia do ônus, né? O ônus e o bônus de ter aberto. Tinha que ser organizada. Super organizado. Organizado. É isso. Eu também faria assim. Eu acho E legal. é o espaço dela, né? Aqui ela tem uma área, se ela quiser trabalhar aqui no quarto, ela trabalha, se ela quiser se arrumar. A gente colocou ainda uma cadeira ali de leitura. Então aqui é o espaço dela. Arrasou. Tá lindo. Temos E eu tudo. amei esse espelho aqui também, uma graça. E o que tem ali? Vamos ver o banheiro dela? Vamos. Gente, vocês sabem que eu gosto de ver tudo, né? Eu gosto de ver Esse tudo. banheiro nós aumentamos 40 centímetros Mas ele era de pra bancada. onde? Ele terminava aqui, ó. Ah, gente. E aí nós avançamos ele pra cá. Avançaram pra cá. Não, mas é muito Pra importante. ganhar uma bancada. Às vezes, 40 centímetros faz toda a diferença pra uma mulher numa bancada. Mas- Porque, gente, se você não tem essa bancada pra colocar todas as coisas que você precisa, fica um pouco apertadinho mesmo. E aí você usou esse azulejo dentro. E olha que legal, você não usou. Olha, gente, isso aqui é muito legal. Olha lá. Usou o azulejo só até a metade, não chegou até o final. Assim também como no box. Também não chegou ao final. Explique-se, por favor, Vanessa. Ah, soltar, né? Soltamos o revestimento pra conseguir pintar em cima também e trazer um pouco essa unidade da área externa com o box. Não tem necessidade de ter azulejo até em cima, Não. só até onde a água Não, vai, certo? nós fomos até aqui, um pouquinho mais à altura do box, né? Pra não cortar o revestimento. Sim. Nós ficamos com a peça inteira aqui e até acima do box. E fica tão mais legal, né? Fica mais leve, né? Ficou. E que cor que você usou aqui? Essa é a crômio também. É crômio, né? Crômio, isso. Ficou lindo. A Ai, bancada gente, foi feita em quartzo branco. quartzo branco. Isso. Uhum. E a gente, não sei se vocês repararam, mas a gente não tem puxador em quase nada aqui na Ah, é só o marcenaria. dedinho aqui. E aí nós fizemos esse puxador redondinho, usinado. Ficou Deixa ótimo. ficar mais É leve. gostoso também porque dá um respiro dentro do armário, eu acho. E espelhão, gente, ó, pra aumentar o espaço. Com um armário muito legal. atrás, né? Com armário. Aliás, faziam isso antigamente, de repente Parou. pararam de fazer, voltamos, né? Vamos fazer mais espelho. Todo mundo quer. Quando eu falo, você quer um armário espelho? Quero. Quero. Quem não quer mais armário? Não é, gente? Tem que ter, ó. E agora, onde a gente vai? No quarto da Lara? Agora vamos no quarto da Lara. Quarto da Ai, Lara. gente, eu adorei esse corredor. Ai, claro que já tem um rosinha ali no banheiro. É. Que lindo. E agora? Aqui nesse Gente. corredor, olha o que fizemos. Que lindo, Um degradê de Vanessa. E você usou azul no quarto da menina, que legal. Yes. Adorei. Deixa eu ver o efeito que deu aqui. Olha esse corredor. Olha que Não precisa ser lindo. só um corredor, né, gente? Não precisa. E Isso olha é só. muito legal, gente. Quantas vezes a gente tem lá um corredor que... Ó, vocês viram eu fazendo assim, ó? É que eu tenho pavor de pisar no tapete do quarto, do banheiro. Você tem alguma mania? Eu tenho. Chegar em casa e tirar o sapato. Eu também, a gente sempre tira. Por que a gente não tirou o Não sapato? sei porque a gente não tirou aqui. Será que é só Achei por que ia causa da ficar gravação? bonita no vídeo. É. Então, gente, não encara a gente como gravação normal, tá? Tira esse sapato dentro de casa. É isso. Olha aqui que coisa mais fofa que você fez esse quarto, Vanessa. Que De lindo. novo a pintura, né? Fazendo o decor. A pintura fez Não o tem decor. cabeceira, uma Deixa cama, eu ver. box. E a nossa cabeceira é um triângulo ali, feito com tinta. Gente, é verdade. Econômico, dá visual. Agora sim, eu nunca vi um corredor assim e barato. Você lembra o nome dessas cores? Eu não lembro, mas eu tenho uma cola. Um minuto. Você tem o quê? Uma Gente, colinha. eu consegui ela. O que você tá rindo? Vamos lá pegar o projeto aqui que nós temos. Ai, gente, ela trouxe o projeto de como ela fez. Que chique, muito legal. Pode falar pra mim aqui o nome de cada cor dessas aqui que eu quero saber. Olha como ela misturou de novo, gente, o rosa com o azul. A de cima, qual que é? Chuva gelada, Chuva gelada, que lindo. E o- serração, Serração, azul etéreo azul e etéreo banho de espuma. e dois de espuma. Que coisa mais- Você escolhe a cor pelos nomes ou pela cor mesmo? Não, pela cor. Vai testando. E aqui? Aqui é o banheiro da Lara, olha só. Olha, gente.
Olha que engraçado, porque ah, não, eu já ia falar que dá duas cores por causa do reflexo do espelho, mas não. Rosinha, tinha que ter, né, gente? Rosa, essa é rosa queimado. Chama rosa queimado? É. E tem o mesmo desenho, ó, de novo. Isso, que você fez a mesma linguagem, banheiro. mesmo revestimento. E também economiza, né? Que você tem que comprar um pouco menos de revestimento, também. né? Vou fechar aqui pra vocês verem. Olha. Ai, que legal, gente. Ó, isso aqui é uma coisa muito legal de vocês fazerem, viu? Pintar a porta direitinho. Você pode fazer isso em quarto, banheiro, qualquer lugar que você quiser, você pode fazer isso, ó. Muito legal. Ficou uma graça, olha os detalhes, gente, que lindo. Mas a gente tem um feedback muito bacana do cliente, assim, de falar assim, ah, Vanessa, não quero mais sair de casa. O que tá acontecendo comigo? Não saio mais de casa. E toda vez que eu ouço isso, eu falo, acertei. Porque é ficar atento aos pequenos detalhes, assim. Pra elas era importante ter espaço integrado. Eu vim aqui outro dia, porque a gente fica amigo dos clientes, claro, né? Claro. E aí eu tinha que vir aqui e a Lara tava fazendo slime aqui. Sério? Nesse aparador. Eu achei demais, porque ela tava assistindo aqui TV, a mãe tá cozinhando, ela tá aqui fazendo slime, e elas estão sempre integradas. E cada uma também, quando quer estar no seu espaço, tá no seu espaço. Então, eu procuro ouvir muito cliente. Eu acho que quem vai fazer uma casa, quem quer ter um canto, precisa se ouvir, né? Parar, se ouvir, entender o que gosta e falar muito, contar tudo. Eu quero ser íntima do meu cliente pra eu conseguir entender. Pra que eu entendo. Muito legal, gente. E eu quero falar pra vocês que eu estou apaixonado. Você é muito fofa. Você viu como ela sorri com os olhos? Que coisa mais linda. Você deve ser muito bom fazer obra. Dá aqui o seu endereço de Instagram pra todo mundo, vai. O meu é @quatrinoarquitetura. Quatrino com 2 T's. 2 T's. Presta atenção que tá com 2 T's. Agora, assim, se a gente tivesse que definir assim, qual foi a paleta de cores, o mood board de cores, conclusão aqui desse apartamento seria o quê? Azul, rosa e amarelo. E o verde ficou só nos detalhes. O verde no detalhe. Então, azul, rosa e amarelo viraram os mood boards aqui desse apartamento que você também pode se inspirar na sua casa. Exato. Não é não? Ai, muito obrigado por esse carinho. Você. Eu adorei. Parabéns pela obra. Gente, entre em contato com eles aí, ó. Quando quiser uma arquiteta sorridente e muito fé. Tem que até parar, né? Para de sorrir. Não, é assim que é bom. Ô, gente, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até. Que a gente adora conhecer os segredos, os olhares e os detalhes desses arquitetos. Obrigado. Você é muito simpático, gente. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.